As fotos registradas pelos responsáveis do início da construção da Igreja Matriz de Andradas mostram a concretização do sonho dos moradores. De tijolo em tijolo, ela foi ganhando forma e já podia receber os fiéis para celebrações. O início da construção foi em 1914. Pelo padre Benatti, que era também, além do pároco daquela época aqui, ele era um engenheiro e ele desenhou, ele criou a igreja, desenhou, fez a planta da igreja e começou a construção da igreja. Mas o padre dedicou essas fotos da construção da igreja ao Pascoal Brando, que era tesoureiro da construção da igreja e médico aqui na nossa região. Quem tirou a foto foi Padre Almeida, está aqui inclusive na dedicação, na dedicatória. Padre Almeida quem fotografou a igreja. Mais de 100 anos essa foto aqui, já tinha uma câmera fotográfica aí registrando, né? E inclusive o negativo, né? Que está aí o negativo, os negativos dessas fotos, preservado, raro e que precisa continuar mantido, né? Fazer de alguma forma com que isso não se desfaça, né? Não tenha, desapareça, coisa assim. Ao redor da Igreja Matriz, era muito diferente dos dias de hoje. Faltava uma praça, que foi idealizada e construída alguns anos depois pelo prefeito José Teixeira de Magalhães, conhecido popularmente na época como Zé Barbosa. Era um terreno de chão batido, mais nada, tinha uns poste no meio ali, que a gente vê um poste de madeira ali, que devia ser fio telégrafo, alguma coisa assim, e mais nada, era um terreno batido, as ruas de terra, as casas em volta, nas duas ruas em volta, só tinha essas duas ruas, né? Uma que subia, outra que descia, e nada, aquele pátio pelado ali. Na parte de cima a igreja, e lá na parte de baixo era o terreno onde tem o sobrado do Zé Barbosa, da família Barbosa, né? Que nessa época não tinha sobrado. Diz a história, eu não tenho foto, mas os registros constam aí que havia 3 pés de cebolão nesse terreno. Aí depois de 1928 veio o sobrado do Zé Barbosa lá, então ficou aquele pátio, aquele terreno batido na frente da casa do Zé Barbosa, e lá em cima a igreja, e aquele vácuo no meio. Aí quando o Zé Barbosa assumiu a prefeitura, ganhou a eleição, ele que fez a praça, construiu a praça. Ele me contou, e isso aí, os mais antigos também contam isso, que ele trouxe as mudas das árvores, que ele começou plantando as árvores em volta da praça. Essas árvores, ele trouxe as mudas e plantou durante a noite, chamou uns companheiros dele lá. Durante a noite ele plantou as árvores, 72 árvores. E quando amanheceu o dia, o pessoal ficou todo surpreso. Falou, agora vai ter uma praça. E foi construindo, tem as fotos aí de 1935, começou a construção, 37, 38, 39, 40, uma sequência de fotos assim, as árvores crescendo, você vendo o ladrilho da praça, a formação da praça. E quando a praça ficou formada, as fotos você vê aqui, era uma praça lindíssima. Era lindíssima a praça de Andradas. Virou um jardim da Matriz, né? E um jardim da casa do Zé Barbosa. Então você olhava dos dois lados, você vê que as fotos são tiradas pelo Zé Barbosa, do sobrado e da torre da igreja. Então você vê que pegava os dois ângulos das construções, da construção da praça, né? Essas e outras fotos, tanto da construção da Igreja Matriz, da Praça Dr. Alcides Mosconi e outros diversos pontos da cidade de Andradas, são do acervo de Zé Barbosa, que estão sob os cuidados de José Constantino Facchieri. Mas era para preservar, porque ele guardava a documentação. Ele tinha muito documento antigo que ele guardava, da história não só de Andrada, mas da história geral da oligarquia, da história política daquela época, né? Então, ele cercava dos dois lados, documento e fotografava. Então, registrou mesmo, graças a Deus, graças a ele, né? Tá aí o registro da grande parte da nossa história.